Em tabelas, né, são elementos que convêm informação de uma forma visual. E usualmente a gente usa tabelas para colocar, né, informações numéricas. E existe uma determinada organização, né, onde as colunas e as linhas, né, representam alguma coisa nos nossos dados, a informação que a gente quer passar. Então, muitas vezes, né, tem algumas pessoas que gostam de utilizar a tabela e sair colocando textos, né, e muitas palavras, né, e muitas vezes não é a melhor representação, né, para o que você quer passar. Então a gente tem que tentar, né, evitar esse tipo de mau uso de tabelas, né, para né, evitar que fiquem informações, né, fica poluindo o documento, né, e utilizando de forma errada. Então esse aqui tem um exemplo, né, isso aqui seria uma receita aqui de uma cerveja, onde a receita está na forma de tabela. E a gente pode ver que essa não é a forma adequada, né, para a gente colocar uma receita, se a gente colocar as mesmas informações. Então esse tipo de informação seria muito mais eficiente se a gente colocasse nessa forma aqui como uma lista. E vocês vão ver que fazer, né, uma tabela no LaTeX não é tão simples, né, fazer uma lista é muito mais fácil. Então se a gente quisesse, né, colocar essas informações numa lista, seria tranquilo, né, trivial. E muitas vezes as pessoas querem colocar, né, várias informações em forma de tabela, sendo que não é a forma adequada, e aí fica até mais complicado a gente criar uma determinada tabela, né, mais complicada no LaTeX. Então, se elaborar uma tabela está sendo difícil, né, talvez a tabela não seja a forma correta, né, de representar as informações. Então, o elemento que contém a tabela no TEC é o tabular, né, começa então com um ambiente begin tabular, né, e depois a gente passa um parâmetro obrigatório, que a gente vai definir quantas colunas, e definir quantas colunas é passando, né, qual que é o alinhamento de cada uma delas. Então, nesse exemplo aqui, né, tem L, C e R. Então, L alinhamento à esquerda, left, C center, R right, direita. Então, são 3 colunas, né, são 3 letrinhas que a gente passou, L, C, R. Ali coloquei um espaço só para facilitar a leitura, pode ficar sem espaço mesmo. Se a gente quiser que a tabela apareça com as linhas verticais, a gente tem que colocar, né, aquelas barrinhas, né, os pipes, entre cada um dos caracteres, né? LCR, ou se a gente quiser a linha, a borda final também tem que colocar antes e depois, né? Então a gente definiu três colunas e ali embaixo a gente tem então a definição dos elementos que vão na tabela. Cada coluna a gente tem um elemento de separação que é o i comercial e para passar para a próxima linha é o barra barra. E a gente pode mesclar células também usando multi-row ou multi-columns, né? Então a gente vai mesclar ao longo das linhas usando multi-row e ao longo das colunas usando multi-column. Então aqui tem a sintaxe do multi-column, onde a gente fala quantas colunas vão ser mescladas, né? Qual é o alinhamento da célula, né, que a gente criou, né, ao mesclar as células e o conteúdo daquela célula. E aqui como que é a sintaxe do multi-row, né? Então a gente fala quantas linhas a gente vai juntar, né, mesclar, qual que é o largura e o conteúdo. E aqui temos um exemplo, né, de como utilizar, né, o multicolumn. Então aqui é uma tabela com 2 colunas, está usando na primeira linha ali, fazendo um multicolumn 2, né, nós vamos juntar 2 colunas, a coluna resultante vai ser centralizada, o conteúdo vai ser multicolumn. Então o resultado é esse aqui. Então a gente vê que na linha de baixo tem só x e x, e aí está esse aqui. E aqui o exemplo de utilização do multi-row, lembrando que a gente tem que incluir o pacote multi-row, então colocar esse trecho que está em comentário, né, tem que ficar lá no header, né, no cabeçalho do documento, antes do begin document, né, em algum lugar antes, né, não necessariamente logo antes, mas tem que estar antes do begin document. Inserir então um pacote, e na hora de utilizar a gente usa o multi-row, fala qual que é o número de linhas que a gente vai juntar, né, o tipo de alinhamento vai dar, então tem as opções de asterisco, usar o asterisco, né, ou usar o igual, né, então o asterisco indica a largura natural, né, e o igual ele indica a largura da coluna. E o conteúdo depois ali, o multi-row.
E aqui vem apresentando, né, como é que fica o resultado, né? Aqui um exemplo de uma tabela, né, uma tabela simples, onde a gente tem alguns elementos aqui, né, onde tem datas, né, e valores. E note que essa tabela aí tá, né, a gente colocou, né, todas as linhas verticais e horizontais, né, fazendo uma grelha, né? Então não fica visualmente, né, muito agradável, né? Fica poluído, né, cheio de linhas que as pessoas às vezes gostam de colocar, acham que vão facilitar a leitura, mas não é desnecessário, né, essas linhas para a gente conseguir, né, relacionar ali a data e os valores. É pior do que a anterior, só se a gente fizer isso aqui, né? Vai sair colorindo a janela, né? Colorir as tabelas, e aí fica essa coisa horrorosa. Agora essa forma aqui bem mais limpa, né, e mais esteticamente mais agradável da tabela. Note que tem alguns detalhes aí, a gente colocou, por exemplo, a linha inicial, final, tem largura diferente, né, do meio logo após o cabeçalho tem outra largura, e durante, ao longo da tabela, a gente evitou colocar qualquer linha, né, e simplesmente pelo alinhamento dos caracteres é fácil, né, a gente relacionar as datas e os valores aí. Vendo que é desnecessário, então, né, utilizar, né, as linhas horizontais, né. Para fazer as linhas com largura diferente, né, espessura diferente, a gente usou o pacote Bookstabs. Bem, o TEC tem algumas outras pacotes, né, para tabelas que facilitam muito nossa vida. Um deles é esse pacote CSV Simple, né, que a gente pode carregar arquivos do tipo CSV, né, arquivos onde os valores são separados por vírgula, né, como separated values, e a gente carrega os valores então dentro carrega, não, os dados do arquivo. Então aqui o exemplo de utilização, aqui inicialmente, né, a gente definiu um estilo de como que a tabela vai ser apresentada, e aqui essa linha aqui é a linha para apresentar a tabela. Vamos supor que se a gente tivesse várias tabelas desse tipo, né, onde a gente apresenta os meses aí, e os valores, né, no caso de consumo de gás. Então a gente poderia, né, criar um estilo e aplicar esse estilo para várias tabelas. E se cada tabela, né, tiver um arquivo CSV, basta a gente passar o nome do arquivo CSV aqui como parâmetro, né, para esse comando, né, do pacote CSV Reader. CSV 5, né? CSV Reader é o comando. Então, esse aqui é o resultado, né, para esse, né, desse código aqui. Né? Então, os valores, né, os dados são os mesmos que estão nas tabelas anteriores, né, só que aqui os dados estavam salvos já no arquivo CSV, e ao invés da gente ficar copiando e colando eles, né, dentro do nosso TEC, a gente simplesmente usa o CSV Reader, né, para criar então uma tabela com aqueles dados. Note que aqui a gente usou alguns parâmetros, para definir um filtro, né, onde a gente falou que vai utilizar apenas 18 primeiras colunas, 18 linhas, né? Então tem algumas outras funcionalidades, né, que a gente pode utilizar, né? A gente pode criar filtros para selecionar aqui quais valores, quais linhas que eu quero mostrar, né? Como se eu quero as linhas, só que o consumo seja maior do que R$ 5.000. Então posso criar um filtro, né, baseado nos valores dos dados para apresentar criar uma tabela, né, onde vão ser apresentados apenas esses elementos de interesse. Daí existem, né, vários outros pacotes, né, que a gente pode achar outros, né, outros softwares, outras, né, linguagens que se comunicam, né, com o TEC, né, que geram, né, informações para o TEC. Então, o exemplo aqui é o R, ele tem um pacote que se chama Stargazer, que é um pacote que ele pega os resultados, né, dos estatísticos gerados pelo TEC e automaticamente, né, já produz, né, o código TEC para apresentar uma determinada tabela no documento. Então, aí tem o endereço, né, do Serran, né, onde que fica o pacote, como que a gente carrega ele no TEC, né, no R, e aqui um resultado, né, gerado para ele. Então aqui
né, tinha uma determinada tabela, né, um data frame aqui no R, onde a gente utilizou esse pacote, e esse pacote gerou automaticamente aqui esse código, né, então a gente pode pegar esse resultado, né, gerado pelo Stargazer, né, gerar e mandar salvar direto no arquivo. Salvei isso no arquivo, esse código todo aqui que ele gerou, para essa tabela. Então a gente pode, de forma simples, né, já gerar, né, já está fazendo uma simulação, né, vendo, analisando os dados, gerando os resultados, e no final a gente já usa alguma biblioteca que converte, né, converte o nosso resultado, né, para um formato TeX. E se não tiver também é simples fazer alguma coisa, né? Por exemplo, esse exemplo aqui é um código em Octave, né, o MATLAB, um código simples para pegar uma matriz e imprimir, né, a matriz no formato TeX. Né? Então a gente está, no caso aqui tem uma matriz qualquer, né? No caso é a matriz mágica, e aqui estamos usando a função simplesmente strcat, né, para concatenar, tem string, onde é o início aqui, né, do ambiente da matriz, aqui o final, bmatrix, né, e aqui né, onde a gente está pegando os elementos, né, da matriz e concatenando eles, né, com o comercial em cada coluna e, né, e o barra barra para poder quebrar a linha. Então aqui um resultado, né, de execução desse código e a matriz que foi gerada. Aqui o código aqui dessa matriz, né. Então usando esse código, né, rodando esse código aqui no TeX, no Octave, a gente gera esse código, né, que gera exatamente essa matriz aqui. Ou no caso aqui está uma tabela, né. Que só trocamos aqui o matrix, né, por tabela, e já também colocamos outros elementos aqui do table, né, se a gente quiser depois só preencher. E onde está a legenda, né, o rótulo. Então a gente pode criar funções, né, para poder gerar tabelas de formas simples. E aqui alguns links, né, de ferramentas online, né, para ajudar na tarefa de criar essas tabelas, né, online. É interessante também, né, vocês saberem, né, como que funcionam as tabelas, né, porque quando você usa esses geradores online, muitas vezes eles, depois de você vai fazendo manipulações nas células, né, muda alguma formatação, mescla a célula, faz alguma coisa, e aí depois ele começa a colocar elementos desnecessários, né, poluindo a sua tabela. Então você pode utilizar esses recursos, né, na internet, mas é interessante saber como que funciona a tabela para depois você também conseguir limpar, né, esse resultado que essas ferramentas online geram. E aqui tem um exemplo que está no livro do Tuft, está, né, referenciado, quem quiser depois conferir. Ele mostra, né, são um comparativo de duas tabelas, né, uma design ruim e outro bom design, onde, né, basicamente tem as mesmas informações, mas a forma de organizar essas informações é diferente. Né? Então, no primeiro caso, ele está cheio das linhas, né? E no segundo é uma tabela mais limpa. E a gente vê também que a forma de como colocar os horários, né? Aí fica fácil a gente ver, né? A gente tem quem que é a origem, quem que é destino, né? No caso, esses são os horários de trem, né? De onde que sai para onde que vai, né? E tem os horários organizados. E tem as informações também, algumas informações adicionais, né? São algumas referências que, se a gente conseguir organizar melhor, como está na tabela de direita, né? A gente consegue deixar a tabela mais limpa e mais simples, né, de ser compreendida. Então, se a gente olhar essa tabela, a gente vê aqui que a gente tem aqui de onde que sai e para onde que vai, né, o horário, né, de Nova York para New Haven, o horário que sai, a gente vê que começa aqui no meio-dia, 12h35, e vai até um aqui, depois pula para cá, para a próxima, né, continua aqui, depois continua aqui. Então, em vez de fazer igual nessa tabela da direita, né, onde está os horários aqui descendo continuamente, né, aqui fica pulando, né, as colunas. E aqui está a separação, né, onde está aqui ele separou aqui os dias úteis, de segunda a sexta aqui, né, os feriados e do sábado e domingo aqui embaixo, sendo que aqui ele separou, né, na esquerda e na direita, né, na esquerda, na tabelinha aqui da esquerda, né, os segunda a sexta, e na tabela direita, sábado, domingo, feriados. Né, e alinhando aqui os horários vai ficar exatamente certinho, né, fica mais fácil, né, de compreender.
esse tanto de informações extras que está aqui, né, com uma forma que foi organizada, a gente conseguiu simplificar também. E aqui a gente tem, né, duas sugestões de referências para tabelas no LaTeX. Tem no Wikibooks, né, tem uma seção, um capítulo, né, que fala apenas sobre tabelas. Vale a pena conferir, né, tem várias informações adicionais. E, de forma geral, sobre o design, né, dos elementos de tabela, é interessante ver aí o que fala o manual de Chicago. Então, as duas referências aí são interessantes para conferir.